A psicologia, desde o seu início, sempre foi rodeada de polêmicas das mais diversas. Ao longo da história, cientistas dessa área se debruçaram sobre os mais diversos temas com a intenção de desvendar o funcionamento do comportamento humano. Infelizmente, por mais nobre que tenham sido as intenções, tivemos experimentos que hoje são duramente criticados, como o conhecido experimento de aprisionamento de Stanford e até mesmo o famoso projeto ilegal MKUltra que ocorreu durante a Guerra Fria nos Estados Unidos. No entanto, hoje eu gostaria de me debruçar sobre esse que é considerado um dos experimentos mais controversos da história da psicologia, o caso do pequeno Albert. Na década de 1920, o psicólogo comportamental John B. Watson estava no auge de sua carreira. Watson era um dos principais defensores do behaviorismo radical, uma abordagem que rejeitava os processos mentais do indivíduo e focava em estudar o comportamento observável. Em outras palavras, o behaviorismo radical tinha como tese de que apenas aquilo que é possível observar seria de interesse da psicologia. Portanto, principalmente os pensamentos, por não serem observáveis pelo psicólogo, deveriam ser descartados. Mas o protagonista dessa história não é Watson, e nem sua assistente Rainer. Nosso protagonista é Albert, um bebê saudável de apenas 9 meses que desenvolveu um medo peculiar, de ratos brancos. Esse medo seria a peça fundamental para o experimento que viria a seguir, e que, provavelmente, mudaria a psicologia e a vida de Albert para sempre. Watson acreditava que os medos não eram inatos, ou seja, eles eram adquiridos por meio da aprendizagem. E, para provar sua tese, ele aplicou os princípios do condicionamento clássico de Ivan Pavlov, que envolve associar de forma automática uma resposta a um estímulo específico. Em outras palavras, Pavlov percebeu com seus experimentos com cães que o som de um sino não causava salivação em cães, mas quando tocado repetidamente antes da apresentação da comida, os cães começariam a associar o som daquele sino com a comida e passariam a salivar só de ouvir o som daquele sino, mesmo quando a comida não estava mais presente. Esse tipo de aprendizagem é o que Pavlov chamou então de condicionamento clássico, e ele é comum tanto em animais quanto em humanos. E foi com base nisso que o experimento do pequeno Albert começou. No laboratório, Albert foi exposto a uma série de estímulos. Haviam brinquedos, máscaras e objetos de cores e formas variadas. E entre todos esses, havia um rato branco. Com a intenção de provar a sua tese, Watson passou a produzir um som muito alto atrás de Albert cada vez que o rato era apresentado, o que, obviamente, causava susto e medo no pequeno bebê de apenas 9 meses de idade. Não é difícil imaginar o que acabou acontecendo. Watson acabou acertando em sua tese e, com o passar do tempo, Albert começou a associar o rato branco ao som alto, desenvolvendo um medo do animal mesmo na ausência do som. No entanto, um dos problemas que surgiram nesse ponto do experimento é que Albert passaria a associar qualquer pelúcia ao animal branco, como o rato, com algo a ser temido, gerando assim um medo muito maior do que o esperado. Agora você pode até estar se perguntando, mas o que há de tão horrível nesse experimento? Se a idade do pequeno Albert ao ser feito de cobaia humana não foi suficiente, saiba que o experimento foi interrompido de um dia para o outro, devido à saída de Watson da universidade. Isso levou Albert a ser devolvido à sua mãe sem que seu medo fosse tratado. Albert, que antes era uma criança saudável, agora era uma criança com uma fobia intensa e não tratada. O caso do pequeno Albert gerou debates intensos na comunidade científica. Enquanto alguns elogiaram Watson por sua aplicação das teorias comportamentais, outros criticaram a falta de ética do experimento e o impacto emocional em Albert. Mas apesar do rebuliço, o experimento de Watson deixou um legado duradouro e isso não dá para negar, influenciando não só a psicologia comportamental, mas também os debates éticos sobre como pesquisas deveriam ser conduzidas, principalmente em humanos, dali em diante.
E se você está se perguntando, mas e aí, o que aconteceu com Albert? O destino de Albert permaneceu desconhecido até os anos 2000, quando o psicólogo Hal Beck decidiu encontrar o paradeiro de Albert. Infelizmente, o seu fim ocorreu de forma prematura. Albert, que na verdade se chamava Douglas, parece ter desenvolvido meningite e hidrocefalia poucos anos após o fim dos experimentos. Assim, com apenas 6 anos de idade, Douglas se foi, mas ainda sem nenhum indício de que ele havia superado seus traumas de pelúcias brancas. Sua história nos lembra das complexidades éticas e morais da ciência e da importância de considerar o bem-estar dos participantes em qualquer experimento. O caso do pequeno Albert permanece como um marco na história da psicologia, e ele nos lembra das responsabilidades dos pesquisadores e das profundezas do condicionamento humano.